tarde a todos, bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast e o tema de hoje vamos abordar governança de software e DevOps na prática. Junto com a gente aqui está o time da Taboca, representado pelo Bruno, gerente de TI, e pelo Danilo, analista de sistemas sênior. Estamos também eu, Jean Carlos, que representa aqui a Metric, e o Renato, que é o CTO da solução, que é a DevOps. A mineração Taboca é uma das maiores mineradoras do Brasil, com forte atuação na extração de minerais para metalurgia e metais raros, dentre eles o nióbio. Como o nosso tema hoje é a governança e DevOps na prática, um estudo do Gartner apresenta que 70% das falhas na entrega de software corporativo decorrem de falhas na governança e gestão de mudanças e não na tecnologia implementada. Né? Aqui, então, gostaria de ver com vocês aqui, time, quais foram os desafios enfrentados pela Taboca e o que vocês buscaram e encontraram no que a DevOps para ajudá-los a superar esses desafios do dia a dia de vocês? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, estar falando com vocês esse assunto que, poxa, gosto bastante, discuto bastante com o time e me traz ali muito prazer de explorar esse tema, que a gente vivencia isso constantemente, né? Bom, qual foi o gatilho inicial, né? A gente teve uma evolução significativa na arquitetura de sistemas dentro da mineração Taboca, né? A gente já estava ali dentro do SAP ECC, se preparando para uma migração para o S/4HANA, e existiam outras aplicações satélites que se conectavam ao RP principal, né? E na época a gente não tinha nenhuma governança, nenhuma aplicação ali que pudesse suportar todas as mudanças no ambiente produtivo, né? Então, toda a parte de gestão de mudança no ambiente produtivo era um processo 100% manual, né? Então, a gente tinha ali o formulário de mudança, mas mandava por e-mail, né? Não tinha muita rastreabilidade, não tinha controle de fluxo de mudança. Era um cenário ali bem crítico para a gente poder suportar todas as demandas que tinha ali no ambiente produtivo. O Danilo, se quiser complementar algumas experiências, algumas vivências que você tinha ali no ambiente de SAP, né? No ambiente de sistemas, se quiser trazer alguns pontos. Sim. Esse é um processo, acho que bem no começo, né? Tivemos bastante tratativa aqui com o Jean, várias interações, quando nós descobrimos a plataforma, que é a Metric. Eu, como analista ali, que fazia toda essa parte de transporte, de gestão de mudança, vi uma dificuldade muito grande, como o Bruno mencionou. Poxa, tenho todo um transporte para fazer, só que por vezes a documentação não vem, ou falta uma evidência, ou falta um plano de teste, ou chega por e-mail e a gente está ali naquela correria e acaba não vendo. Então esse foi um dos precursores, né, poxa, tem que olhar para o universo lá fora e ver o que eu posso trazer aqui para agregar e otimizar o nosso dia a dia. E quando surgiu a opção ali que é a Metric, olhamos ali, tivemos algumas conversas, uma apresentação muito, muito pontual, onde exploramos diversas oportunidades de, cara, hoje eu não preciso mais fazer um processo manual, eu não preciso mais ir lá, pegar a request que foi criada lá, sem um descritivo, toda fora de padrão, fazer uma STMS ali que poderia por vezes apresentar erro, nem log eu tenho. Então assim, otimizou, pelo menos na vida do analista ali, das pessoas que fazem esse acompanhamento, 90%, 200% na verdade, o nosso dia a dia. Então, tudo surgiu por conta de uma auditoria que nós tivemos, estávamos sendo auditados, me pediram, poxa, cadê o processo dessa mudança? Eu tenho essa mudança aqui, eu preciso saber como que funcionou esse processo, desde o início do ciclo de vida ali do desenvolvimento, abertura de chamada, request e tudo mais. Aí procura daqui, procura de lá, poxa, não tem uma base, um centro ali onde eu posso procurar todas as informações e ter ali de bate-pronto. Então, se originou dali e de um compliance, né? Poxa, como que eu criei uma request? Qual que é meu padrão de criar request? Qual que é a minha nomenclatura? Então, tudo nasceu dali. E
foi surgindo essa oportunidade. No momento ali nós não tínhamos um orçamento aclarado para poder seguir com essa demanda, mas a necessidade e o entusiasmo para implementar a solução não se acabou. As conversas seguiram e tudo mais. Iniciamos no ECC, tivemos ali uma migração para o S4. Devido à migração, nós tivemos que estabilizar ali um pouco a migração, a implementação da solução, na verdade. E, posteriormente, quando concluímos a migração para o S4, viemos aí com força total. Poderíamos ter feito no S4, que iria me ajudar 200% também. Verdade. Hoje nós temos uma visibilidade muito grande do ganho que a solução traz, né? Então, isso foi um divisor de águas. Que bom que a gente conseguiu preencher essas lacunas aí do dia a dia de vocês, né? Que, Muito, como nossa. você comentou, eram manuais e trabalhosas, né? Com automação, processo, fluxo. Fico muito feliz de poder contribuir com o dia a dia da governança e da gestão aí da Taboca como um todo. Algumas coisas que a gente vem evoluindo justamente para trazer mais ferramentas para o dia a dia de vocês, né? Então, fico feliz de poder contribuir com esta atuação. O Renato vem trabalhando constantemente aí em ciclos de evolução. É um item que a gente traz para a mesa aqui, que daqui a pouco vocês vão ter um copilot dentro do card para poder dar um start de código para você, poder já entregar, olha, vamos começar dentro de um esqueleto já padronizado, já dentro da prática, já trazendo orientação a objeto de uma forma estruturada, justamente para a gente colher outros ganhos no futuro, como testes unitários automatizados, testes unitários gerados a partir do programa construído dentro de uma métrica que possa construir um cenário adequado lá de forma automatizada, né? Então são coisas assim que, Renato, pode falar um pouquinho mais do que eu, mas isso me empolga. Isso me empolga porque o ganho que vai proporcionar para vocês vai ser enorme, no sentido de, agora eu sei que tudo realmente segue uma dinâmica padronizada de trabalho, né? Não importando se o meu fornecedor é o A, o B, o C, cada vez mais a gente vai conseguir contribuir para a Taboca e com os nossos clientes para que eles tenham efetivamente um padrão sendo seguido, né? Se te empolga a gente muito mais, viu? Sim, sim, com certeza. Pessoal, agradeço a oportunidade de participar aí do podcast da QA-Metric. Seguindo ali a fala do Jean, né, além do processo de governança em si, né, então todo o fluxo de transporte, liberação, GMUD, aprovação, histórico, e também o processo de qualidade, que a ferramenta ali ela proporciona, realizando todo o fluxo de análise de qualidade, principalmente, né, saber o que o meu parceiro de negócio está entregando, se está feito nas boas práticas, porque ele segue todo um rito pensando na cultura DevOps, né? Desde a concepção do card até a entrega produtiva. Que ali os trâmites que a gente comentou, né? Eu preciso saber como a request foi criada, preciso ter um fluxo de liberação automático, eu preciso planejar uma demanda, eu preciso saber se todas as documentações foram criadas dentro daquele card, e como o Jean comentou, né? A gente está trabalhando num copilot para o ABAP e também para as novas tecnologias. Hoje, como vocês atuam com S4HANA, a gente tem uma dinâmica, uma gama de soluções bem maiores, né? Com CDS Views, ABAP REP, e assim, o que a gente tem em desenvolvimento, como que eu faço para trazer para essas novas tecnologias? Qual a complexidade? Tem algo que eu tenha que possa acelerar esse desenvolvimento? Isso que o que a DevOps está trabalhando ali para melhorar mais o fluxo de vocês, automatizar e a entrega ser mais rápida, né? Porque o SAP em si, né, o Bruno, o Danilo, a sua experiência, né? A gente tinha um processo de deploy mais demorado, né? Então ele passava por toda uma janela, tinha deploy só quarta ou só quinta. Trazendo isso para as outras tecnologias, o Bruno, que também tem experiência com .NET, a gente tem uma esteira DevOps que ali os sistemas eles estão sendo atualizados constantemente, o usuário nem percebe.
Então a gente traz essa dinâmica para o SAP também. Se foi feito dentro do padrão, se foi testado, validado, a área de negócio já fez todo o rito dela, passou pelo Bruno, passou pelo Danilo, porque eu não posso ter uma ferramenta para automatizar esse deploy? Porque eu tenho que aguardar todo um ciclo para transportar daqui 2, 3 dias. Então isso que o DevOps traz ali como uma solução integradora para o mundo SAP. Legal. E aproveitando um gancho que você trouxe, Renato, assim, quando você apresentou para nós, né, a solução de IA dentro ali da ferramenta em si, o que eu achei fantástico nela, por exemplo, é o ganho de produtividade que eu tenho inicial da codificação, né? Então, à medida que eu tenho necessidade, por exemplo, de criar um LV, para que eu vou construir isso tudo do zero? Sendo que eu posso já dar alguns inputs de quais são as tabelas, de quais são os parâmetros de pesquisa que eu quero fazer, e eu já dar esses inputs iniciais e ele gerar o código para mim. Poxa, eu ganho em otimização de tempo e eu também ganho possivelmente alguns códigos que eu poderia digitar de maneira errada, poxa, já traz de maneira padronizada para mim, né? Já siga uma padronização de desenvolvimento inicial. Eu achei fantástico, assim, realmente, de você ter uma IA que ela traga esse início de padronização, desenvolvimento de codificação. Segundo ponto, eu como gerente de tecnologia, assim, o ponto fundamental para mim, que eu vejo que é o core ali, o chave da área de tecnologia, é o controle de gestão de mudança no ambiente produtivo. Porque a gente não fala somente, por exemplo, de gerar dump, de gerar algum incidente, de gerar um problema, não só isso, mas pela experiência do usuário em si, né? Ou seja, qual que é o impacto que você vai trazer para o usuário de um teste não realizado, de um bug que você subiu para o ambiente produtivo, o impacto que isso gera como um todo. Tanto de performance, de utilização do dia a dia da aplicação em si, no propriamente o SAP, como também da experiência em si da pessoa utilizando o SAP. Poxa, sempre eu tenho aqui, todo fechamento tem esse mesmo problema, toda vez que eu vou executar determinada rotina, eu tenho determinada situação. Se a gente consegue mitigar tudo isso em ambiente de teste, em ambiente QA, a gente consegue fazer transportes para o ambiente produtivo, sem gerar essas questões críticas para o usuário, fantástico. A gente consegue ter uma área de tecnologia com nível maior de governança, de gestão de processo de mudança e tudo mais, como também para os nossos usuários a gente tem um nível de satisfação maior, né? Quando você trabalha de forma efetiva a gestão de mudança, você tem o usuário satisfeito, você tem uma arquitetura de tecnologia mais robusta e você aumenta o nível de disponibilidade das aplicações no ambiente produtivo. Raríssimas vezes, ou às vezes quase nunca, você vai ter uma parada de sistema por conta de o simples fato de você atuar de forma efetiva de gestão de mudança no ambiente de tecnologia. Eu achei fantástico. E até pegando um gancho, né, Bruno? O nível de satisfação também aumenta com os próprios consultores. A gente conversa muito ali nas nossas reuniões diárias. No início, né, surgiu aquele, nossa, poxa, mais uma ferramenta, mais um controle, mais uma atividade que eu tenho que fazer. Gerou aquele burburinho. A animosidade no primeiro momento, exato. né? Mas aí fizemos ali uma reunião, ali uma apresentação mesmo, mostrando os benefícios, o que nós ganharíamos, né, com a implementação da solução. E pouco a pouco eles foram entendendo e hoje, poxa, para eles é uma mão na roda. Sim. Excelente ponto, assim, porque quando a gente fez o planejamento ali de colocar no ambiente produtivo, e a gente conversando entre nós aqui, a gente falou assim, poxa, eu já até sei os questionamentos que vai vir dos consultores, né? Vai falar, mais trabalho, mais dificuldade, mais burocracia, né? E não, né? Na verdade não é isso. E aí a gente meio que planejou ali, e falou, bom, vamos fazer dessa forma, vamos fazer nessa sequência e vamos colocar em produção desse modo, né, que seja o menor doloroso possível. E foi totalmente oposto, né? Sim. À medida que a gente colocou em produção, os consultores ali começaram a ver e falaram, fantástico. Por quê? A solução em si, ela tem uma grande facilidade de utilização, né? Ela é bem assim, intuitiva e direta, né? Você não se perde ali em como criar o card, anexar a evidência. Né? Muito friendly. E fantástico, né? Assim, a gente não esperava que o time de sistemas que pudesse, assim, hoje encontrar como uma ferramenta de apoio ali no dia a dia, né? Hoje os consultores, não conseguem ter, porque ele entende que se não tivesse a solução, cara, a gente vai voltar no cenário que era antes, que era envio de formulário por e-mail. Exato. Né? E ficar na expectativa de alguém pegar o e-mail, ver e realizar o transporte. Hoje não. O card está lá, movimentou, tá tudo certo, o Bruno aprovou, tá em produção. Eles não precisam ficar me cobrando. E ainda recebem uma notificação. Isso é sensacional. Então, otimizou ali o dia a dia.
Então, o tempo que ele perdia mandando e-mail, fazendo follow-up, poxa, transportou, não transportou, foi feito, não foi feito, tá toda a informação ali. E acho que um dos pontos que eu gosto muito é eu ter ali um dashboard, um quadro ali mesmo, que eu sei tudo que está sendo feito. Então, para nós que estamos ali à frente, né, apoiando o time, dando tração nas demandas, você sabe quais cards estão em execução, quais estão em homologação, quais estão parados ali para transporte. Consigo dar um retorno mais assertivo para o negócio. Poxa, como é que está a minha demanda? E a visibilidade, né? Uma visibilidade Você vê muito hoje todas as maior. suas demandas no quadro Kanban. Cara, então eu sei que isso aqui está em Dev, isso aqui está em QA, isso aqui está em Exato. PRD, isso aqui... Todo o fluxo de gestão de mudança, você consegue ter uma visão de um todo, em que momento está em cada demanda. Isso é também outro diferencial da aplicação. Sem em si. contar a segurança, né? Poxa, hoje eu tô confortável. Se chegar a auditoria, pô, essa demanda aqui foi transportada quando? Depende de qual card, qual Quem que chamada. aprovou, né? Quem que aprovou? Eu tenho todas as informações. Então, assim, você Não, fica bem excelente. mais tranquilo, né? Sim, Que bom. que bom. É isso que o trabalho nosso surtiu o efeito ali, ganho de escala para a empresa, produtividade e o ponto que você comentou, né, Danilo, de auditoria, né? Exato. Você tem a informação em um clique. Tempo Então, real, bem dizer, né? Eu Porque tá tudo sei, ali. eu sei quem criou o card, eu sei quem desenvolveu, eu sei quem homologou, eu sei quem aprovou a GMUD e quem transportou. Então tem a visibilidade ali em 2 cliques. Então em uma auditoria ali, é para saber qual essa request que aconteceu, qual o ciclo de vida dessa demanda, né? Ali em 2 cliques eu consigo visualizar numa tela única, facilitando ali a vida de todos, né? E a gente eliminou totalmente os combinados, né? Vamos dizer assim. Então não exato. tem mais espera de e-mail, não tem que esperar o Danilo ver o e-mail. Às vezes ele está numa reunião ali, não conseguiu visualizar, está esperando ali para ele transportar. Mas, cara, o nosso dia a dia é muito dinâmico, né? Estou numa reunião, aparece uma ali de repente, tem um incêndio ali para apagar e elimina essa dependência, né? É o processo. Processo bem estabelecido, com uma ferramenta, apoiando ali no dia a dia. E até alguns outros fatores, né? Poxa, o Danilo não tá vendo, vou ali fazer um transporte via STMS. Posso não estar vendo, mas a ferramenta vai me mostrar quem transportou, o que transportou e quando transportou. Então, tem até essa auditoria já da própria solução que me mostra tudo o que está acontecendo no meio ambiente. E é um fator do nosso sucesso, né? Mostrar para vocês o que não está seguindo o processo Exato. que a Taboca deseja, né? Que vocês desejam em nome da Taboca de governança, né? Até pegando esse gancho que vocês trouxeram agora das auditorias, a gente passou por um ciclo de auditoria também num cliente nosso e a empresa que estava auditando disse, nós precisamos das evidências em um determinado padrão. A empresa trouxe para nós, cara, olha só, a gente tem aqui, mas aí teria que preencher no padrão dos caras. E até virou agora já um relatório dentro da companhia. Então, se vocês forem auditados pela Price, por exemplo, tem um relatório lá, relatório de auditoria Price. Clica lá, informa o período e ele vai fazer o levantamento de 100%, ou informa a request específica. Ele vai fazer já dentro do formato Price. Naquele cliente, o ciclo de auditoria costumeiramente demorava aí de 15 a 20 dias para preencher as evidências lá do que era questionado, né? Entre solicitação, construção do relatório, validar o relatório com a equipe do cliente, foram 12 horas, 16 horas? Foram 2 dias para fazer. 16 horas, 2 dias úteis. Caramba. Porque assim, a gente tinha todas as informações. Aí a gente sabia o que você precisa. Aí a gente montou o relatório, ele foi printando o relatório, tinha que tirar o print com data e hora para saber parte do Windows lá, etc. Mas ele printou ali, tinha meia dúzia de request que foi solicitado, normalmente de forma randômica, né, que a auditoria faz. A gente passou as informações e seguiu o fluxo normalmente, né. Agora ali, se fosse manual, tem que achar o e-mail. Exato. Tem que achar se o Jean, quem foi que aprovou? Foi o Jean, foi o Renato, foi o Danilo, foi o Bruno. Por vezes a pessoa nem tá mais na empresa. Não tá mais na Aí você fala, meu empresa. Deus, e A caixa agora? já foi deletada. A caixa já foi deletada, já aconteceu isso. Isso, a documentação, quem aprovou, foi feito o teste, foi gerado todos os documentos
Cadê a evidência? Cadê a Cadê a evidência evidência? de Cadê a teste? evidência? Esse é o principal da auditoria. Então a gente resolveu, até pegando esse ponto ali, né? Essa semana a gente teve uma reunião com o cliente, eles tiveram que desativar o ambiente de dev para fazer a atualização e a ferramenta teve que ficar fora do ar 2, 3 dias. Eles tiveram que fazer os transportes manuais. Ele falou, Renato, cara, eu fiquei na dúvida como eu fazia esse processo manual, porque eu já estava tão acostumado, tão mais rápido, tão mais ágil, tão mais fácil ali o manuseio do transporte, que, cara, quase eu te ligo ali para perguntar como eu faço manual. Então, porque ali você entrou na trilha da ferramenta, cara, até o nome das transações você faz pelo SAP ali e você acaba esquecendo. Ele falou, Renato, Me cara, compadeço foram com ele. 3 dias, foram 3 dias ali que ele falou, cara, foi loucura para mim. Graças ali que a gente resolveu, já ativou, agora meu dia voltou ao normal. Agora eu consigo dar foco no que é importante ali para a empresa, né? Assim, falando como cabeça de um cara que é responsável pela área de tecnologia, né? A gente, quando recebe uma auditoria, normalmente são de surpresa, né? Ou seja, a gente não sabe qual processo vai ser auditado especificamente. Hoje, por exemplo, se eu recebo uma auditoria dentro do controle de gestão de mudança, né, do que tem hoje na área de tecnologia, poxa, totalmente tranquilo, assim, não fica aquele pensamento do tipo, poxa, será que todas as mudanças realmente passou pelo processo de teste, se teve? Não. Hoje, pelo menos, essa dor de cabeça específica eu já não tenho, né? Porque eu sei que tem tudo ali amarrado, né? Todos os processos vinculados, sem nenhuma ponta solta, né? Vamos dizer assim. Excelente. Fico muito honrado e lisonjeado de escutar esse feedback de vocês, porque é para isso que a gente trabalha todo dia, né? E uma coisa que eu acho bastante legal aqui na nossa relação, na nossa parceria, é que sempre que vocês identificam alguma oportunidade de aprimorar ainda mais o ciclo, vocês trazem. Isso para nós é um insumo fundamental para continuar agregando cada vez mais ao dia a dia de vocês. Mas agora eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente, assim. Como é que vocês se sentem desafiando o status quo do ecossistema SAP? Porque DevOps em desenvolvimentos customizados dentro da plataforma SAP é algo que eu posso contar para vocês que a gente consegue contar em 2 mãos, né? E vocês fazem parte dessas 2 mãos. Como é que é essa experiência, assim, para vocês? Assim, a primeira vez que eu conheci a aplicação em si, eu fiquei bem surpreendido de forma positiva, né? Porque eu até então não sabia que tinha uma aplicação que ela fazia todo o controle de gestão de mudança baseado na cultura DevOps, integrada 100% no ambiente SAP, e também com a facilidade ali de informações que a gente tem na aplicação em si. A gente utilizando a aplicação ali constantemente, né? Mudança no ambiente produtivo a gente tem todos os dias, né? Então, a gente utiliza a aplicação consequentemente todos os dias. Então, na medida que a gente vai utilizando, eu por natureza já tenho o ponto de melhoria contínua raizada, assim, eu sou muito, sempre, tudo aquilo que a gente tem no nosso ambiente, eu sempre tenho o ponto ali de tudo que a gente pode melhorar, né? E usando a aplicação, eu falo, poxa, eu aqui na experiência de usuário, me faltou esse ponto aqui, pô, se tivesse tal recurso, ajudaria aqui meu dia a dia, né? E aí eu vejo que vocês são bem receptivos, assim, vocês falam, pô, legal, tá bom, faz sentido, eu vou desenvolver, vou acatar. Eu acho fantástico, assim, esse ciclo de passa demanda, né? Vocês entendem ali que realmente faz sentido uma evolução do produto em si e não uma necessidade do Bruno. E coloca isso para nós, né? Para disponibilizar para a gente. Eu acho muito bom, fantástico. Se torna quase que um ambiente vivo, né? É até sim. interessante, por vezes, acho que o Bruno acaba pegando bastante coisa ali, tem até aquela análise crítica, poxa, do que pode melhorar, o que traz ali, e a gente vai sempre conversando, e toda hora tem uma novidade. Quando você falou da IA aí, nós já tivemos uma conversa, né, com o Renato já meio que apresentou ali, deu um gostinho para nós, falei, poxa, sensacional, sensacional. Então, assim, sempre tem uma novidade, e acho que isso que é o diferencial. Eu acho que trazer essas novidades, trazer melhoria, mostrar que a ferramenta está ali para apoiar, para agregar valor ao dia a dia, às nossas necessidades, poxa. E resolver uma dor nossa também, né? Muito. Porque até então era uma dor que a gente tinha ali, né? E, poxa, a hora que a gente conheceu a solução, né? Fácil de utilização, fácil de setup, né? Pô, simplesmente pegar a aplicação em si, capacitar e colocar para uso.
fantástico, Verdade. né? Isso teve um ganho. Fácil de setup mesmo, né, Renato? Foi uma coisa bem Rápido ali a gente conseguiu É. colocar, e também a gente agradece todo o apoio de vocês ali junto com o time, né? A gente sabe que no início tem uma resistência, uma mudança cultural, e eu percebi ali que a gente teve uma reunião com o time, né, da Taboca e os parceiros, né, bem receptivo do lado deles, e a gente viu que em uma semana ali todo mundo já estava utilizando, já estava habituado, já entendeu os benefícios ali de usar as automações. A gente viu que foi bem rápido ali. Normalmente a gente tem um ciclo de aculturamento, né, de receptividade, 30, 40 dias, 60 dias para a ferramenta estar sendo utilizada na sua totalidade. Eu vi ali que com uma semana, 15 dias, todos já estavam na esteira ali, utilizando, criando card, transportando, liberando. Algumas dúvidas pontuais que são normais, de uma mudança, né? Mas no restante ali eu vi que foi tudo muito rápido ali. A gente agradece todo o apoio, sem essa determinação de vocês de entender o ganho da ferramenta e aculturar os parceiros, a gente sabe que é bem mais demorado. Sim. Eu acho que o ponto-chave, assim, toda mudança que você traz, normalmente ali as pessoas naturalmente ficam num ponto ali do tipo de negação, falar, pô, vai mudar aqui, né? E a abordagem que eu tenho, assim, é tudo a forma como você traz, né? Se você trouxer de uma maneira assim, poxa, agora é um outro sistema, um outro formulário, eu vou ter que preencher. Ah, cara, não é legal. Mas se você traz uma abordagem do tipo, olha, hoje eu vou trazer uma solução que vai resolver uma dor que eu tenho hoje de rastreabilidade, de controle, de status, enfim. Eu acho que esse foi o ponto fundamental de eu ver assim o engajamento do time como um todo, sabe? Do tipo assim, a fácil e rápida adoção da solução, né? Do tipo, poxa, vamos utilizar, vamos explorar. Eu acho que esse foi a forma como eu e o Danilo a gente trouxe isso para dentro do time. E mostrando também para eles, né, que não era mais uma tarefa, mais uma atividade. Era um ganho que eles teriam, né, dentro do processo do dia a dia deles, trazendo ali como um olhar mais positivo durante a execução. E eles entenderam muito bem isso, como nós dissemos, né? Achávamos que seria um pouco mais, poxa, não, sempre fiz assim, assim funciona, assim dá certo. Mas não, abraçaram como um todo a ideia e fizeram exatamente fluir da forma que até mais do que esperávamos, né? Então foi bem bacana essa interação. E essa proximidade que tivemos também com vocês dando treinamento, mostrando passo a passo, tendo toda uma didática ali, uma paciência, vamos dizer assim, de ponto a ponto, esclarecer dúvidas, retomar assuntos para poder fazer mesmo o engajamento do time, isso daí foi de suma importância. Não só o nosso trabalho interno, mas esse trabalho que circundou aí, que vocês fizeram conosco, foi efetividade total para fluir, né? Para colocar na cabeça do time que é positivo. Sim, Legal. Muito bom. Até era uma das linhas que eu ia puxar com vocês, a parte de setup, desafios enfrentados aqui na implementação da solução, né? Acho que se tiverem mais alguma coisa a complementar, mas acho que Explanou bem, né? falamos todos, né? E o que ficou de aprendizado do pós, né? Se quiserem puxar um pouquinho antes, né? Do que era antes, o que é agora, e também do antes de implantar, do depois de implantar, ou o que a gente ainda pretende melhorar dentro do ecossistema de governança da mineração Taboca. Bom, à medida que você tem um fluxo ali de mudança das demandas no ambiente SAP, né? E a partir do momento que o ABAP começa a ver, que fala, pô, o código que eu estou desenvolvendo aqui, que eu estou alterando, pô, esse trecho do código vai estar disponível lá para a pessoa que for aprovar, ver o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Ou seja, à medida que você traz essa abordagem daquilo que está sendo desenvolvido, está sendo seguindo ali um fluxo de mudança, né, e não num formulário solto lá, eu percebo que naturalmente as pessoas começam a falar, opa, peraí, eu não posso fazer mais um código aqui, né, para somente atender essa demanda específica. Eu preciso olhar por um todo, desenvolver um código de alta performance, seguro, né, robusto. Ou seja, eu preciso fazer isso com uma qualidade maior. Então, naturalmente, eu percebi isso, que o time já começou a elevar o nível de qualidade de entrega. Isso pelo simples fato daquilo que estava sendo desenvolvido ter um review, né? Eu acho que esse o ponto fundamental, assim, após a implementação. E aí
o ponto, assim, que eu achei fantástico, né? À medida que a gente começou a colocar isso no ambiente produtivo com o time SAP, os demais pilares do time de tecnologia começou a olhar para isso e falar assim, pô, por que não a gente também adaptar aos outros pilares de TI? Ou seja, não fazer somente o controle de mudança dentro do SAP, mas sim também em outras demandas. E aí, novamente, de novo, melhoria contínua. Pô, Renato, a gente está com uma necessidade aqui, poxa, a gente não consegue adaptar e ter o controle de gestão de mudança nos outros pilares também? Foi lá, desenvolver, apresentou para a gente, apresentamos para o time, pô, legal, gostei, né? Assim, a gente não teve nenhum momento do tipo assim, dificuldade, né? Hesitar em usar a solução, muito pelo contrário, porque, de novo, antes, a gente estava no formulário Excel, né? Tinha que mandar por e-mail, né? Preencher um formulário lá e mandar por e-mail, esperar aprovação. Pô, foi aprovado ou não foi? Bem caótico, né? À medida que você traz isso dentro de uma solução, que você tenha o controle e visibilidade quando foi aprovado ou não, o ganho significativo. Assim, as áreas vê o quão benéfico é eu ter isso dentro de uma solução em si. Inclusive, né, ainda quando eu estava ali em fase de teste, desenvolvimento, o próprio time me questionava. Pô, e aí? Né, quando vai estar disponível lá para poder utilizar, poder colocar em produção? Eu falei, pô, aguenta aí que a gente já vai disponibilizar. Qual que é o ganho que a gente traz hoje, né, como lição aprendida e experiência de utilização da solução? Hoje, 100% de alteração do ambiente produtivo dentro da área de tecnologia da mineração Taboca passa dentro da solução. Ou seja, então a gente eleva o nível de governança de gestão de mudança não somente para a arquitetura de sistemas, né, SAP e sistemas satélites que conectam ali com a SAP, mas como a área de tecnologia como um todo. Né? Essa foi a grande virada de chave e evolução que a gente teve dentro da ferramenta. Bem bacana, né? Nós pensamos a princípio em um ambiente, em uma solução que olhasse ali um único e específico universo, que era o SAP. Essa solução veio, agregou muito positivamente, e aí a gente enxergou que poderia utilizar para outras frentes. E saneamos uma dor latente dentro da própria área como um todo. Isso foi muito benéfico, né? Foi muito satisfatório, como dito pelo Bruno. E eu acho que a parte legal também, olhando olhando a parte de sistemas, né, de SAP, o zelo que o desenvolvedor tem. Hoje ele não vai colocar lá mais um select asterisco, porque sabe Sim. que vai pegar. Sim. Então ele falou, opa, peraí. Então o time... Até antes de chegar em nós, né? Até antes, ele falou assim, não, criar pera o lá. card lá, ele vai falar, poxa... A ferramenta vai falar pra ele, ó, cara, tem um select asterisco aí, não, acho que não é uma boa, né? Então isso, eu já recebi vários feedbacks do time ABAP, do funcional, fala, pô, bem bacana. E as orientações, né, que a própria ferramenta dá no momento ali da correção. Fala, olha, isso aqui pode ser melhorado, esse campo você pode melhorar, isso você pode fazer diferente. E otimiza o dia a dia do ABAP, otimiza o dia a dia do desenvolvedor. Então isso aí foi um ponto crucial. Pegando também um pouquinho desse gancho, né? Porque a ferramenta ela já dá a sugestão ali para ti, né? Te apoia, ele te torna ali um pair programming, né? A ferramenta ali no dia a dia, né? Ela te ajuda nessa composição, né? De código, de desenvolvimento. E também os parceiros da Taboca, né? Eles trazem insumos para mim também. Ó, Renato, isso daqui pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. E também esse ponto da requisição de mudança que o Bruno comentou que a gente criou ali, né? O Bruno veio com a ideia, ela está tão aderente ao nosso processo aqui de aprovação do SAP. Cara, vamos tentar colocar infraestrutura também nessa jogada. Porque, cara, facilita aqui o dia a dia, eu gero um processo de governança. Se eu tiver uma auditoria do SAP, eu tenho uma governança pronta, simples de auditar. Mas se tem uma auditoria de infraestrutura, subiu um Firewall, quem foi que aprovou, quando subiu. Então ali ele trouxe a ideia, a gente montou um primeiro MVP, a gente viu que foi aderente, foi melhorando e agora o time está utilizando ali como um processo único de governança. Isso foi bem, bem importante ali, a gente aumentou o leque de funcionalidades da ferramenta. Quando a gente trazia assim, por exemplo, mudança no bem de infraestrutura, né? Então mudanças grandes, mudança normal, né? Ou seja, em que eu faço todo o planejamento ali, imagina que eu tenho que fazer uma substituição de algum servidor, de alguma storage, de qualquer coisa do tipo. Poxa, eu vou planejar essa mudança para que ela aconteça, né? Então a dor assim não era tão grande, que a gente tinha o controle Excel, ok, e seguia. Qual era o ponto que ficava assim um pouco solto? A gente
recebe uma série de informações sobre vulnerabilidade no ambiente. Ó, tem uma vulnerabilidade no Fire modelo X, ó, tem uma vulnerabilidade no Windows Server modelo Y, né? Então, consequentemente, para eu poder resolver essas vulnerabilidades, eu preciso de pacote de atualização, né? Eu preciso fazer um update, preciso fazer uma atualização no ambiente. E aí, a gente vincular que essa vulnerabilidade sobre essa nota que foi lançada, isso fora do ambiente SAP, tá? Isso no ambiente de segurança da informação, de infraestrutura, a gente começou a correlacionar. Então, pô, isso aqui já está sanado e está resolvido nessa mudança aqui específica. Porque antes a gente ficava meio sem controle. Fala, pô, será que isso aqui já está resolvido no nosso ambiente? Ou não, né? Então, foi esse o ponto principal do tipo, poxa, vamos também tratar as demandas de infraestrutura, de segurança da informação, de o que a gente entender que faz sentido trazer aqui dentro do gestão de mudança. Ah, perfeito. Muito bacana. Bom, identifica aqui que a gente colheu bastante resultados positivos aqui junto à mineração Taboca, né, na melhoria da qualidade do software, redução de possíveis falhas, eficiência operacional junto a toda a equipe, tanto, como você falou, da parte da infra quanto da parte de arquiteturas sistêmicas, né, e a integração dos times ali. Como vocês conseguem meio que de uma forma, né, sentimento, diria, como é que vocês qualificam ou quantificam a adoção do DevOps hoje na Taboca? Ela foi nota 8, 9, 10, temos oportunidade de melhoria e principalmente, para onde a Taboca quer ir com governança para o futuro? Acho que essa é uma coisa legal aqui da gente destacar, porque pode, no final do dia, se tornar referência para outras companhias como vocês, né? Que, no meu entendimento, estão na vanguarda da adoção de uma prática que, no mercado como um todo, ela é bastante difundida, mas que no ecossistema SAP, como eu falei, a gente consegue quantificar em duas mãos aí as empresas que adotam essa prática. Quando a gente fala de... Essa nota é até um pouco desafiadora de atribuir, mas... sem medo de errar, eu falaria nota 10 por quê? Pelo cenário de onde que a gente saiu, né, e onde que a gente tem hoje todo o controle de gestão de mudança, né? Então, poxa, de onde eu estava para agora, pô, fantástico, né, resolveu. Quando a gente fala de governança, esse é um dos temas que eu gosto bastante de explorar e discutir e implementar. Por quê? Se a gente não tem processos bem distribuídos, a gente tem política bem definida, né, de como tem que fazer as coisas, à medida que a empresa vai crescendo, à medida que as áreas de negócio vão se expandindo, a gente não tem as regras claras para poder ter todos estarem na mesma página. Pô, eu preciso fazer tal processo. Como que eu faço? Né? Pô, não, está intitulado aqui numa política. Então, por exemplo, a gente se depara com algumas situações do tipo assim, de uma área de negócio fazer determinado processo, ou trazer uma nova solução, ou trazer recurso X, e fala, pô, por que eu não posso? Pô, você não pode porque a gente tem uma política que descreve isso, e você fica pautado em cima de uma política, você fica pautado em cima de uma governança, né? Esse é o desenho que eu vejo que funciona. E a gente quer cada vez mais, não só na área de tecnologia, mas todas as áreas, elevar o nível de governança. Por quê? A gente entende que se a gente quer crescer, triplicar de tamanho, se a gente crescer de forma desestruturada, desorganizada, sem controle, poxa, as coisas vão começar a capotar, né? Então a gente depende de padronizar, estabelecer processo, e eu sempre converso muito com o time, não é burocratizar, mas é encontrar o meio termo. Ou seja, eu não quero trazer o controle do controle, políticas sem fundamento, não é isso. É políticas que se adequam à necessidade dentro da empresa e processo de governança que faz sentido atender às minhas necessidades. Não só como tecnologia, mas também como empresa como um todo. Acho que é essa a visão que a gente tem. Eu falando pela área de TI e da empresa como um todo. E a governança também, né? Se você tem um processo bem desenhado, bem estruturado, bem definido ali com as suas respectivas políticas, tudo flui mais assertivamente. Então a gente diminui o retrabalho, diminui o nível de não compliance. É um trabalho contínuo e árduo, que toda a corporação tem, né? Isso a gente até bem fortemente cobrado, né? Para ter esse, que no fundo é bom, não, como dito pelo Bruno, né? Não é burocratizar, é estruturar aquilo que nós temos. Então isso acho que é de suma importância. Isso é um trabalho contínuo, não tem como parar. Legal, bacana. Fico feliz de contribuir com essa estruturação aí das áreas afins da mineração, né? E aqui
de tudo que vocês falaram, acho que a gente consegue tirar inúmeros insights, assim, mas eu queria pedir para vocês aqui uma dica de cada um dos participantes aí da mesa de, que prática que você deixa aqui como uma dica essencial de governança e DevOps aí que você sugere que as empresas tenham, até totalmente desvinculada aqui da adoção da ferramenta ou não, mas que prática de DevOps aqui que a gente viu inúmeras no nosso papo, mas que você sugere, isso aqui realmente faz muito sentido e eu recomendo para que todo mundo implemente, mesmo que de uma forma não tão automatizada. Qual a percepção de vocês? Eu, assim, se eu fosse trazer aqui um modelo, eu acho que eu seguiria no modelo que eu falei anteriormente, né? De a maneira como você traz isso dentro da área, dentro do time, né? Então, eu acho que a forma como você traz, a forma como você desenvolve, a forma como você mostra, principalmente os ganhos de utilização, independente da prática, mas a forma como você implementa isso dentro da empresa, a forma como você discute isso com o time, eu acho que é o ponto fundamental. De você mostrar que o mercado como um todo está cada vez mais veloz, né? Cada vez mais, cara, em um curto espaço de tempo. Não dá para esperar 3, 4 dias para subir a demanda no ambiente produtivo. Não dá para fazer mais um projeto de 2, 3 anos. As coisas têm que ser cada vez mais ágeis em espaços mais curtos, né? A gente precisa se adequar a essa tendência. A gente precisa ser mais assertivos, ser mais ágeis no sentido de trazer aquela entrega contínua, né, dentro do ambiente produtivo para as nossas áreas clientes e seguir um padrão de governança, né? Então, você trazendo esses pontos, trazendo esses ganhos, na minha visão, eu acho que é o ponto fundamental. A forma como você traz, a forma como você mostra para a área. Eu acho que complementando isso também como eu disse, né? Ter os processos bem definidos e bem desenhados. As políticas que circundam, né, essas tratativas, essas atividades bem definidas, acho que é um balizador para eu poder até ter mais assertividade e propriedade para chegar nas áreas, nos parceiros e mostrar como que pretendemos chegar em algum lugar, levar a informação. Então, essa definição de estrutura, política, processo, acho que é bem importante ter bem aclarado, sabe? Renato, contribui com algo? Sim, complementando políticas de qualidade. Assim como desenvolvedor, muito tempo, né? Quando você tem um código bem desenvolvido, bem estruturado, eu evito desperdícios e no final do dia reduzo os chamados, porque o meu código foi bem desenvolvido, bem estruturado, todos os testes foram realizados, consigo ter efetividade, produtividade e um transporte mais rápido para o ambiente produtivo. Se eu puder trazer só mais um gancho do que o Renato trouxe aqui, um ponto recente, isso foi uma entrega recente nossa, mais ou menos uns 2, 3 meses atrás. Com relação à política de qualidade, a gente desenhou internamente uma política de desenvolvimento em código ABAP. Ou seja, não daria para cada desenvolvedor desenvolver um objeto diferente. Quando eu for criar um método, eu vou criar usando esse padrão. Quando eu vou criar a classe, eu vou usar esse outro padrão. E aí eu vi essa necessidade, assim, falar, poxa, por que não a gente desenhar uma política nossa, né? E aí tanto funcionários internos nossos como terceiros parceiros seguir esse mesmo modelo. E aí o que é interessante à medida que eu desenvolvi, né, e publiquei isso aos parceiros, todo mundo olhou e falou assim, legal, não, tá bom, vamos seguir sim, eu acho que faz sentido. Então, trazendo mais um segundo complemento aqui, eu acho que você trazer uma política de qualidade e uma política de padrões de objetos em desenvolvimento, eu acho fundamental. Parte boa de ter um gestor que já foi desenvolvedor é isso. Mas essas sacadas aí. Sites de desenvolvimento. Recebi um e-mail lá que eu olhei a política e falei, sensacional. Cabeça de desenvolvedor. Né? Nunca. E assim, sempre desenvolvedor, né? Sempre desenvolvedor. Sempre desenvolvedor. Eu sempre falo isso muito pro time. Às vezes, quando eu trago ideias, né? Não só do ambiente de tecnologia, mas do ambiente de demandas de orçamento, de governança, de outros pilares, eu sempre falo para eles, vou trazer a minha ideia, mas pensa que a minha ideia é de cabeça de desenvolvedor, né? Então, pode ser que você tenha uma outra ideia melhor que a minha, né? Então, eu estou muito aqui no 1 e 0, muito lógico.
Você saiu de desenvolvedor, mas o desenvolvedor não Não sai, saiu não de Tá vai você. intrínseco, né? E assim, né, Bruno, como desenvolvedor, né, quando você tem que dar manutenção num desenvolvimento que não está bem construído, bem estruturado, até você entender o que foi feito para dar manutenção, às vezes demora mais para você entender o que foi desenvolvido do que a manutenção em si. Então, quando você tem uma política definida, quando você abrir aquele desenvolvimento, você sabe que ele seguiu um rito. Exato. Então, eu já sei onde que eu vou alterar, onde que eu vou mexer e vou deixar da mesma forma para o próximo, porque é um Exato. organismo vivo. O que eu desenvolvi, a empresa está em constante mudança. Então, vai ter novos desenvolvimentos naquele objeto. Se você tem uma política definida, todo mundo vai seguir aquele rito e ele não vai ter diferenciação, né? E facilita muito o processo de manutenção, que isso é o Exato. mais complexo em qualquer tecnologia, você entender o que o seu par fez há 1 ano, 2, 3 anos. E outro ponto, né? O que o Renato do futuro, quando tiver que dar manutenção, ele sabe o que ele vai receber também. Uhum. Exatamente. Você trouxe um ponto fundamental, assim. Porque à medida que você traga uma padronização de desenvolvimento, poxa, quando você tem um incidente, pô, tô gerando dump aqui, eu preciso debugar. Cara, se eu tenho uma padronização, pô, eu sei que isso aqui é uma classe, eu sei que é um objeto, eu sei que é uma tabela, eu sei que é uma tabela interna, eu sei que é uma tabela temporária. Eu sei quais são os objetos que eu estou ali atuando dentro do código-fonte, né? Então, consequentemente, análise de causa-raiz do problema e restabelecer no menor tempo possível acaba sendo mais rápido, cara, pelo simples fato de você ter uma padronização de codificação. Que fantástico, Excelente. que fantástico. Bom, eu vou deixar minha dica aqui também. Eu acho que pegando uma fala de vocês dois, tanto do Bruno quanto de você, Danilo, é o não burocratizar por burocratizar. Uhum. Né? O menos é mais na hora de estabelecimento de processos, governança, gestão, indicadores. Eu acho que esse é o que eu deixo aqui para o público que nos escuta, que nos assiste, né? De fazer. Foi um insight trazido por vocês que é o que eu sempre falo aqui para a rapaziada. Gente, o menor possível esforço para entregar o maior e o melhor resultado possível para o nosso cliente final, que no nosso caso são vocês, mas a mesma visão vale para a pessoa que está fazendo para a entrega para a área de negócio, né? Acho que essa é a dica que eu tiro aqui da nossa conversa, que é fantástica e fundamental para quem pensa realmente em evoluir para um ciclo de desenvolvimento estruturado, adotando DevOps, né, fazendo práticas e políticas, sejam elas automatizadas ou não, mas que, como muito bem destacado por vocês aqui, trazem um resultado não só financeiro, mas de credibilidade, confiança, de que seguindo esse rito as coisas vão dar certo. E no final do dia é o que todos queremos, né? Que as coisas deem certo, que a empresa progrida, que o software entregue, que eu consiga concluir meu trabalho, que eu não precise ficar em momentos excepcionais porque algo saiu errado. Então é muito, muito legal e muito gratificante todos os insights que vocês trouxeram e poder participar dessa jornada aí com vocês. Que Legal. bom. Muito obrigado mesmo. Que bacana. Estamos aqui finalizando o nosso bate-papo, estamos chegando aqui no limite da nossa agenda de hoje, né? E eu quero agradecer, Bruno, Danilo, por representarem aqui a Mineração Taboca, a Mineração Taboca por permitir que vocês conversassem com a gente. Também quero agradecer ao Renato por fazer parte da mesa. Agradecer a todos que estão nos vendo, nos escutando, né, para que a gente possa contribuir, né, seja de forma direta ou indireta com todos que assim querem este conhecimento, que é muito rico e muito valoroso, né? Então, a você que está nos vendo, se identificou com algum desses desafios, nos chame, estamos aqui para contribuir, né, gente? Obrigado, mais uma vez, muito obrigado. E nos vemos no próximo. Obrigado, Jean. Obrigado, Danilo. Obrigado. Bruno. Obrigado, já. Obrigado, Bruno. Obrigado, Renato. Danilo. Excelente. Muito bom. Muito bom. Jean. Obrigado, Renato.